Novamente, boa noite, Miller Gomes, diretor, atual diretor, não é? Técnico da nossa Federação Angolana de Futebol. Deixa-me cá ver, João Cláudio Almeida Gomes. Como gosta que o tratam? Sim, Ou como é tratado pelos mais chegados? Olha, eu tenho, tanto relativamente a nomes, eu tenho aqui um problema terrível e é uma das coisas que tenho estado a procurar gerir enquanto treinador na minha carreira. João Cláudio de Almeida Gomes, portanto, para aqueles que comigo iniciaram a caminhada no bairro, na escola, portanto, esses me conhecem por João Cláudio de Almeida Gomes. Depois, no futebol, tive vários nomes. Já fui chamado de Pelé, já fui chamado de Flecha, e depois veio o Miller. Todos esses nomes atribuídos por causa do futebol. Mas para mim é indiferente. E depois ainda tinha aquele nome que em casa, não é? Os papais, quando a gente nasce, tem aqueles nomes de carinho, que é o Jojo. Portanto, mas é indiferente. Hoje quase já ninguém me chama nem por Jojo, nem por João Cláudio, tirando aqueles que comigo estudaram e, como sabe, colegas um dia, colegas para sempre, e eles quase que não conseguem me chamar de Miller, mas hoje, por hoje, toda a gente me trata por Miller Gomes. Mas Miller Gomes, o nosso diretor técnico, Miller Gomes, iniciou sua carreira em 1999. Sempre desejou exercer este papel de treinador? Olha, eu sinceramente não sei se sempre desejei ser treinador de futebol. Como sabe, nós enquanto crianças... Não é? A entrada neste mundo de futebol. Eu entro para o mundo do futebol, portanto, como treinador, quando deixo de jogar a bola. Deixei de jogar a bola e, sei lá, um clique qualquer disse-me, eu acho que devias ir para treinador. Sabe que os treinadores têm aquele lado mais pedagógico, mais de liderança, e eu, durante a minha vida, quer na escola, quer no serviço militar, até se calhar pelo facto de ter lecionado, portanto eu fui professor, provavelmente esses elementos, essas variáveis foram determinantes para que um dia eu assumisse essa função de treinador. Mister, eu sinto-me até mais confortável em tratá-lo de Mister ou professor. Está à vontade. Um pouquinho da formalidade, não é? Tratando-se de uma abordagem intimista. Miller Gomes, já temos aqui algumas perguntas, vamos só dar primazia aos nossos seguidores para não perdermos a linha de raciocínio. Falávamos das suas alcunhas e perguntam por que Flecha? Por que tratavam por Flecha, chamavam por Flecha? Eu sempre fui, até hoje, eu sou um jogador muito... Estamos com problemas na internet, não é? Mas acredito que os nossos seguidores tenham percebido. Falando um pouco ainda como o papel de treinador que exerceu, esteve no comando técnico de clubes como Benfica de Luanda, Petro de Luanda, Petro do Luambo, 1º de Agosto, Recreativo do Libolo, Cabo Escorpo do Palanca, espero não ter esquecido nenhum, mas Miller Gomes, qual foi o clube que mais o marcou e que experiência pôde tirar de um em relação ao outro? Olha, o que eu posso dizer é que qualquer um, na verdade, e isto não é pelo facto de estar a ser politicamente correto ou não, é que qualquer um marcou-me na sua dimensão. Contextos diferentes, por exemplo, o Benfica de Luanda marcou-me pelo facto de ter sido o primeiro clube como treinador, muito jovem ainda, com 30 anos, e o facto de terem, portanto, como é que posso dizer, eles terem arriscado
posso assim dizer, eu a liderar um clube com a idade que tinha. Foi marcante para mim porque foi uma experiência inigualável. Nunca mais vivi uma experiência igual, porque os anos foram passando e eu fui adquirindo outras experiências e maior arcabouço. O Petro do Ambo, por ter sido o primeiro clube, por exemplo, a treinar fora de Luanda. Depois, o Petro de Luanda, obviamente, que marcou-me porque foi nele onde eu consegui obter o primeiro título como treinador principal. Já tinha ganho títulos no 1º de agosto, mas eu era treinador adjunto, portanto, do Ian Brauer. Ganhei a taça, a supertaça e o campeonato. O que é certo é que quando vou para o Petro de Luanda, pelo facto de eu ali assumir a liderança e os 2 títulos que tive no Petro marcaram-me profundamente. Depois, como é natural, portanto, o Recreativo do Libolo, que foi o que me deu, portanto, maior exposição. Portanto, estive numa Liga dos Campeões, fui campeão nacional, portanto, é o maior troféu a nível de Angola, obviamente que também foi muito marcante. O Cabo Escorto, naturalmente, e vocês todos conhecem, pelo facto de ser um clube sui generis. Vive-se um momento diferente, tem-se adequar e ajustar aquilo que é o contexto e a realidade desse país. Portanto, volto a dizer, qualquer um dos clubes marcou-me à sua maneira, à sua dimensão. E falando ainda, mas como jogador, do que é que recorda? Conte-nos um pouco da inserção no primeiro clube, essa desenvoltura enquanto atleta que foi propriamente em futebol. Olha, eu fui um jogador que, na verdade, não tive grande ascensão, por exemplo, a nível das seleções nacionais. Joguei tão somente em clubes, portanto, joguei no Grupo Esportivo da TAG, na altura ainda, né? Hoje o ASA. Joguei também no Sagrada Esperança e no Benfica de Luanda. Mas comecei a minha carreira no Sporting de Luanda. Foi lá onde comecei a minha carreira no Sporting, quer nos juvenis, quer nos júniores, e depois na equipe sénior. Depois, portanto, fui para a primeira divisão na Rangol, o Sagrada Esperança, foram os 2 clubes que me projetaram a nível do girabola. E onde terminou a sua carreira? Em que clube propriamente terminou? Eu terminei aos 28 anos no Sagrada Esperança. Portanto, foi no ano de 1998 que eu terminei a minha carreira. Voltando agora ao papel que exerceu como técnico, o que compartilhou com seus colegas, ou o que compartilha, aliás, com seus colegas de trabalho e jogadores sobre a sua experiência como técnico de futebol? Olha, como sabe, o aprendizado e o conhecimento só tem valor quando nós partilhamos. E esse é um processo diário, constante, contínuo, quer a partilhar com os jogadores, quer a partilhar com os técnicos. Para mim, em todos os clubes em que passo, pelas seleções nacionais também onde passei, portanto, o meu maior foco foi efetivamente este lado da partilha do conhecimento, porque ninguém é dono da verdade, ninguém tem a verdade absoluta e obviamente que uma das melhores maneiras de nós ensinarmos é o processo, portanto, contrário, é o processo de aprendizagem. Então eu procuro sempre nos clubes onde vou, portanto, faço com que haja essa partilha de conhecimento. Foi nomeado ou tomou o cargo de diretor técnico da FAF em 2018, salvo eu? Não, fui nomeado em 2019, em outubro de 2019. 2019. Miller Gomes, qual é a função de um diretor técnico da Federação Angolana de Futebol? Olha, a função de um diretor técnico, ele, portanto, é responsável pelo gabinete das seleções nacionais, sobretudo as seleções sub-23, sub-20, sub-17, sub-16, o futebol feminino também. Ele é que, portanto, é responsável pela parte metodológica de todo um trabalho que se desenvolve a nível do futebol de formação. Portanto, é ele que cuida da parte técnica das transições dos jogadores, por exemplo, e eu só estou a focar nas questões técnicas.
É ele que cuida, por exemplo, juntamente, obviamente, com os técnicos, e elaboram os programas de treino. É ele que traça as políticas, por exemplo, de transição de jogadores de uma seleção para outra. É ele que cuida das políticas, por exemplo, de participação das várias seleções, sobretudo até os sub-23, volto a frisar, porque a seleção principal tem uma outra direção. Portanto, ele é o responsável por criar os staff técnicos das várias seleções, tanto dentre outras responsabilidades que tem a nível mais administrativo. Mas, do ponto de vista técnico, estas são as atribuições do diretor técnico e também é responsável, naturalmente, pelo processo de formação dos treinadores. É ele que cuida também do alinhamento com a CAF de toda a formação das licenças C, B e A, portanto, da CAF para os treinadores em Angola. Portanto, no fundo, é ele que giza toda uma política, não é, de desenvolvimento do futebol. É o diretor técnico que cuida também, em conjunto, naturalmente, com as várias associações de classe, com os vários organismos, a questão do grassroots, que é o desporto comunitário. Tem também, sob sua responsabilidade, o desporto escolar, porque é possível sempre se fazer um aproveitamento de tudo aquilo que acontece na escola para trazermos para o futebol formal. E depois é o responsável pela elaboração, portanto, de um plano nacional estruturado, e é esse trabalho que neste momento nós estamos a fazer, de formas a que possamos ter quadros competitivos ajustados e adaptados aos vários contextos e às várias realidades que nós temos no país. Há uma pergunta do Joaquim Trindade, mas já foi respondida. Pergunta se o Miller Gomes já foi jogador e que equipa jogou. Pronto, o nosso convidado já foi jogador, passou até pelo Sagrada Esperança, não é? Num dos clubes que o projetou e onde ele mesmo terminou a sua carreira futebolística, ou seja, enquanto jogador. Dando sequência ao nosso Jogar Limpo, Miller Gomes, qual é a avaliação faz da prestação da seleção nacional na última década? Olha, temos de ser realistas que o futebol em Angola não está dissociado do nosso contexto, portanto, do contexto socioeconómico, do contexto generalista, vamos assim dizer. Obviamente que nós, de um tempo a esta parte, não conseguimos reunir verdadeiramente a nata do jogador angolano. Ainda não conseguimos ter uma base de dados que pudesse compilar, por exemplo, todos os jogadores que estão na diáspora e fazer um acompanhamento, e naturalmente que isso depois tem impacto nas seleções nacionais. Sobre a avaliação que a gente faz da última década, nós podemos, portanto, separar isso em duas águas. Uma que é um processo de formação e de continuidade, que começou-se a fazer, que tem a ver com as seleções jovens que, de um tempo a essa parte, têm participado regularmente das competições, quer a nível de CANs, quer a nível das COSAFAs. Nas últimas 3 COSAFAs, portanto, Angola esteve no pódio, Angola esteve no pódio do CAN, Angola foi a um Mundial, portanto, de sub-20, e em aspas, estivemos também no pódio da COSAFA. Portanto, do ponto de formação, eu penso que nós temos estado a crescer, muito paulatinamente, mas estamos a crescer, mas é um crescimento com muita oscilação. Precisamos de estabilizar, precisamos de criar aqui sinergias de formas a que estas conquistas, de formas a que todo esse processo seja, de facto, um processo contínuo e estável. Do ponto de vista do futebol sénior, obviamente que a análise que a gente faz, isso tem um bocado, e porque os séniores têm a ver com a alta competição, portanto, é a nível de resultados. E obviamente que a nível de resultados, e quando estamos a fazer uma avaliação num período de 10 anos, portanto, nós estamos em 2020, se recuarmos 10 anos, estamos a falar de 2010, 2010 foi o ano em que nós realizamos o nosso CAN aqui em Angola. Portanto, e muito realisticamente falado, portanto, nós não tivemos êxito neste CAN, até porque nós realizamos aqui em Angola, mas também, vamos ser realistas,
Angola não é, portanto, não está ainda entre as 10, entre as 15 melhores seleções da África. Portanto, todos os resultados que temos vindo a alcançar é um bocado fruto de remendos que temos vindo a fazer. Portanto, a avaliação, obviamente, que ela não é tão positiva, mas eu não considero ela de negativa. Portanto, ela está um bocado de encontro aos condicionalismos que nós temos vindo a viver. Naturalmente que estão em causa condições técnicas, condições logísticas, condições organizativas, e é preciso nós olharmos, de facto, para estas questões e que, de alguma forma, condicionam e põem em causa todo um processo, mas é como tudo. O jogo não é só a parte administrativa, o jogo não é só a parte organizativa, não é só a parte diretiva, é também e, sobretudo, a parte do campo. E, nesse aspecto, é só olhar para o último CAN em que nós estivemos presentes. Portanto, não tivemos o resultado positivo e temos de ser realistas a esse nível. Miller Gomes, há uma pergunta, vamos voltar, enquanto jogador, há uma curiosidade dos nossos seguidores nesse seu papel. Trata-se da Lene Ken, a nossa fiel seguidora, pergunta, enquanto jogador, se tem em mente qual foi o golo que o marcou, ou foi mais marcante para si? Eu tenho 2 golos marcantes na minha memória. Um foi num campeonato de júniores, lembro-me bem, tenho bem presente o momento do golo. Foi no campo do Ferrovia, o Sporting estava a jogar, se não me engano, com o 1º de agosto, penso eu, com a SIGA, agora não me vem à mente, mas foi um golo daqueles que a gente diz de antologia, quase que do meio campo. O guarda-redes estava fora da baliza, portanto, da linha de baliza, e eu quase que do meio campo, a gente chama um chapéu, chutei a bola e ela entrou, e eu tenho isso marcado. O outro foi um golo que eu marquei ao Petro de Luanda, na altura estava a jogar pela Rangol, no estádio da Cidadela, portanto, onde estávamos a perder o jogo, estávamos a perder o jogo 1-0 com o Petro, e eu estava, por acaso nesse jogo, eu estava a sair do banco e entrei, e pronto, marcou-me pelo facto de ter sido ao Petro, de ter sido a um guarda-redes que na altura era dos melhores que nós tínhamos na praça, que era o Lúcio, e a forma como, portanto, também o golo aconteceu, praticamente, não da mesma forma, mas a distância da baliza, da bola para a baliza, era muita, mais ou menos a meio do meio campo, onde eu consegui passar pelo guarda-redes, pelo defesa, o guarda-redes saiu extemporaneamente, eu também passei por ele, portanto, e marquei o golo. Estes 2 golos eu tenho em mente e todos os dias, quase que, quando estou a ver um jogo, me recordo deles. Os outros, portanto, são golos iguais ou parecidos a todos aqueles que eu fui marcando. Há uma pergunta do João Vegas, mas vou pedir para reformular, porque ele pergunta por que a seleção não organiza bem. Está uma questão meio que vaga, então convém reformular para podermos então perceber, e o nosso mister... Não, podemos ir ao encontro da questão dele, e eu percebo bem o que é que ele está a perguntar. Portanto, a questão organizacional, obviamente, que dá um tempo, tanto, e não posso dizer que foi desde a altura em que entrei, de maneira nenhuma, mas eu só posso falar em termos organizativos a partir do momento em que eu entrei para a seleção, para o gabinete das seleções. Portanto, como sabe, a organização tem a ver com aquilo que a gente chama de plano estratégico, planificação. E é algo que é um déficit que nós tínhamos, um déficit não só a nível do conhecimento, do know-how, mas um déficit também a nível até mesmo dos recursos humanos. Portanto, o gabinete não tinha também um número considerado de pessoas para fazer essa planificação e essa programação. Não existia um diretor, por exemplo, de operações, que é aquele que está atento, que regula toda essa movimentação logística para que, de facto, as questões técnicas depois possam surtir o seu efeito. O que é certo é que, de algum tempo a esta parte, temos vindo, pelo menos até aqui, não temos tido problemas, as viagens têm sido feitas atempadamente, mas lá está, nós estamos num país de muitos constrangimentos, as pessoas não têm noção, às vezes,
das grandes dificuldades que a Federação tem, que o gabinete tem para colocar uma seleção a viajar. Muitas vezes não compreende que alguns países onde nós vamos jogar não temos rotas, nós temos que estar a bater cabeça para encontrar agências que possam, de facto, dar solução à nossa viagem. Vou-lhe dar um exemplo: se a gente tem que ir jogar, por exemplo, a Marrocos, ou tu vais com 3, 4 dias de antecedência e mesmo assim, por exemplo, tens que ir primeiro à África do Sul, depois ou tens que ir primeiro a Portugal, depois é que tens que ir ao país. Portanto, são muitos constrangimentos que quem está do lado de fora só vê o momento do jogo e não percebe. Naturalmente que, aliado a isso, as grandes limitações financeiras que, de algum tempo essa parte, a Federação viveu e, naturalmente, e obviamente que isso condiciona muito a parte organizativa. De resto, não é que elas deixaram de acontecer, penso eu é que temos estado, de alguma forma, a antecipar estas questões por formas a evitar os transtornos que tivemos nos outros tempos. Temos não uma questão, mas um comentário do nosso seguidor Francisco Cruz. Fez menção antes do guarda-redes e acredito que ele, pronto, praticamente também partilhou, jogou com este guarda-redes na Polícia Militar. Diz que, por a verdade, foi um dos melhores guarda-redes de Angola. Era difícil entrar um golo naquela baliza defendida por um homem de aço. É verdade. O Lúcio era, aliás, foi durante muitos anos o melhor guarda-redes de Angola, foi durante muitos anos o guarda-redes da Seleção Nacional. É verdade que na altura o Lúcio também já estava na sua fase descendente, já estava, aliás, foi o último ano dele também, mas sem sombra de dúvidas que era muito difícil marcar gol ao Lúcio. Tem mais outro comentário do Estevão: o melhor treinador do mundo, não quero discutir. Bom, são comentários que os nossos seguidores vão deixando nesta interação pública. Prosseguindo aqui com as questões do nosso Jogar Limpo. Deixa-me só fazer aqui um remate relativamente ainda a essa questão do nosso amigo que falou, por exemplo, da organização. Repara que nós temos alguns jogadores, por exemplo, que jogam no Chipre. E às vezes as convocatórias elas são emitidas e o tempo que faz um jogador para sair, por exemplo, do Chipre, para sair do Catar, desses países distantes, ele tem de fazer 3 a 4 ligações. Às vezes o jogo é na sexta-feira ou no domingo, ele tem de se apresentar na segunda-feira. E vocês veem que muitas vezes os jogadores, muitos deles se apresentam já em cima da hora, uns até chegam depois da seleção já estar a treinar. Portanto, nós estamos em África, temos essa limitação. Não é fácil gerir isso. Os clubes do outro lado também têm dificuldade porque eles precisam dos jogadores e naturalmente tem que se encontrar aqui às vezes um meio termo para que as coisas possam funcionar. Está respondido, ou seja, melhor esclarecida a inquietação do nosso seguidor. Miller Gomes, conforme frisava há instantes, o que a Federação planeia para o desenvolvimento do futebol nacional a curto, médio e longo prazo? Olha, quando se fala em programas de desenvolvimento, lá está, e nós começamos sempre pelo curto. Os programas de desenvolvimento, quando nós colocamos o curto, estamos à procura de resultado. Nós, durante muitos anos, tivemos muitos planos, muitos programas, alguns não saíram do papel. Eu cheguei à Federação, efetivamente encontrei alguns traços, vamos assim dizer, alguns planos desenhados, alguns projetos para a elaboração dos planos, programas de desenvolvimento, mas naturalmente que eles ainda não tinham sido dado o primeiro passo. Os planos de desenvolvimento obrigam, portanto, a um trabalho árduo. O plano de desenvolvimento não pode ser pensado da cabeça do diretor técnico e agora diz, não, o nosso plano de desenvolvimento agora é este. Nós estamos a fazer um trabalho, que a gente chama no off, porque estamos a contactar clubes, associações, províncias, Ministério da Educação, da Juventude e Desportos, aquelas instituições que de alguma forma contribuem
para o desenvolvimento do desporto. Quando se fala em desenvolvimento, não é o resultado do final de semana. Desenvolvimento é crescimento, é o aumento de praticantes, porque você só tem qualidade quando tem um número grande de praticantes, mas para tu teres um número grande de praticantes, tu tens que ter uma estrutura organizativa boa, estável. Nós não temos essa organização. As APFs têm dificuldades extremas. Os fazedores do futebol em Angola, e aqui deixa-me em primeira mão tirar o chapéu a cada um deles, porque quer presidentes de clubes, e não falo dos clubes grandes, porque os clubes grandes têm estruturas, têm empresas por trás, enfim, têm organismos. Eu estou a falar daqueles clubes que alimentam o nosso futebol, que fazem acontecer todos os dias o nosso futebol, e nós sabemos onde é que eles estão radicados, onde é que eles, portanto, fazem o futebol. Esses clubes não têm organização, não têm estrutura. As APFs a mesma coisa. Nós não temos uma base de dados, por exemplo, para controlar e conferir todas as competições a nível nacional. As competições não estão ajustadas, não estão reguladas, porque em Cabinda começa numa data, em Luanda começa noutra. Os quadros competitivos não são iguais. Obviamente que dificilmente serão iguais, porque as particularidades de cada província são também diferentes. E uma coisa é ter um campeonato provincial no IS, no Bié, no Ambo, com o número de equipas que tem. Outra coisa é ter em Luanda, por exemplo, e as pessoas não olham para isso. Então, ter um plano nacional é fundamental, que se olhe para toda essa, essa matriz nacional. Porque eu não posso traçar um plano nacional a pensar em Luanda. E nós, durante muitos anos, tudo aquilo que fizemos para o futebol foi focado em Luanda. Hoje, Luanda, e é verdade, tem se calhar 70% da população, e sobretudo população jovem, população praticante. Benguela já foi, e o Ambo já foram províncias, Lubango também já foram províncias que deram muitos jogadores. Hoje tu vas a Benguela, não estão, porque até, repara e sabe bem disso, até os vendedores de Benguela estão aqui em Luanda. Portanto, é uma condição generalizada, ela é transversal, e o futebol paga um bocado essa fatura. Estamos a fazer esse trabalho. As associações provinciais têm, neste momento, todas elas têm em posse um questionário da Direção Técnica Nacional para obter informações, para podermos aferir como é que nós vamos atuar em cada província, para que depois então possamos, de facto, traçar um plano nacional. Leva tempo, mas mais vale assim levar algum tempo e fazermos as coisas estruturadas do que estarmos aqui a desenhar ou, por exemplo, a irmos buscar, e já aconteceram muitas vezes, em que a gente traz um plano de desenvolvimento copiado do A, do B ou do C, muito bonito, com muitas cores, mas depois ele não é execuível porque ele não se ajusta à nossa realidade. E vou dar aqui um exemplo. Como é que tu vais fazer uma competição na Lunda Norte, por exemplo, onde tu só tens 3, 4 clubes? Como é que vais fazer uma competição no Bié, onde tens 2 ou 3 clubes? Portanto, ela será igual a uma competição de Luanda, que tem 30, que tem 20 clubes? Não. É preciso nós encontrarmos um padrão para que, de facto, possamos olhar para essa matriz nacional e desenhar esse plano. Estamos a falar, já tivemos contactos com a Direção Nacional de Educação, com o senhor Didi, temos estado a falar, com o diretor nacional, portanto, das políticas desportivas, o senhor Daniel, que é o diretor nacional, temos estado a falar. A próxima semana ainda vamos ter algumas videoconferências para podermos ver como é que é possível fazer o transfer de um plano que, posso lhe garantir, está muito bem elaborado, há coisa de 4, 5 anos, pelo Ministério. Como é que nós podemos, portanto, potenciar este plano nacional? Portanto, Luanda já tem um andamento bom, mas é fundamental que a gente olhe para as outras províncias para que, de facto, o futebol possa ser generalizado, se quisermos falar ou se estivermos a falar em desenvolvimento. Se estivermos a falar de resultados, isso aí é diferente, vamos para a alta competição. Miller Gomes, nós vamos dar continuidade, mas será necessário, isso serve para o nosso convidado e também para os nossos seguidores, recomeçarmos um novo vídeo, devido ao tempo que o Instagram disponibiliza. Aquelas questões técnicas roubam-nos praticamente quase meia hora, então eu vou sair e vou entrar já. Com certeza, até já. Até já.